Olá a todos do Trânsito Feroz. Vamos dar continuidade ao nosso simulado, começando a partir da questão de número 91. Então, observem que a questão 91 traz uma situação em que temos que ter o conhecimento em relação às distâncias onde existem a possibilidade de se esquivar de uma situação de sinistro. Então, para isso é necessário entender que no trânsito o condutor defensivo deve parar o veículo com segurança. E é necessário e essencial que compreendamos que existem 4 tipos de distância: distância de reação, distância de segmento, distância de frenagem e distância de parada. Então, essas 4 são as distâncias que temos na direção defensiva. Para isso é preciso entender cada uma delas. Distância de segmento é aquela distância que você mantém entre o seu veículo e o veículo que segue à sua frente, para evitar ali uma colisão traseira com o veículo que está à sua frente. Já a distância de reação é aquela distância em que o condutor percebe o perigo e reage de forma a imobilizar o veículo, ou seja, a utilizar a segurança, tirando o pé, por exemplo, do acelerador e utilizando o pedal de freio. Já a distância de frenagem é aquela cuja qual o veículo percorre desde o momento em que você pisou no freio até a parada. E a distância de parada é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Então, aqui está pedindo para marcar a alternativa que apresenta os 2 tipos de distância que compõem a distância de parada total. Letra A, distância de reação mais a distância de frenagem. Esta é a resposta correta, porque a letra B fala em distância de segmento mais a distância de frenagem. Não é esta. A letra C fala distância de segmento mais a distância de reação. Também não. E a letra D, distância de reação mais distância de parada. Também não. Então a resposta correta é a distância de reação mais a distância de frenagem, que compõe a distância de parada total. Vamos para a questão de número 92. Com relação aos pedestres, qual deve ser a sua atitude como condutor defensivo? É necessário entender que no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro diz que dá prioridade de passagem aos pedestres que estiverem atravessando a via sobre aquelas faixas que são delimitadas para esse fim. O pedestre ou os pedestres têm a prioridade. Essa prioridade é essencial para que se mantenha a segurança no trânsito, exceto nos lugares com sinalização semafórica, ou seja, onde existe o semáforo, o pedestre precisa esperar a partir do momento que ele aperta a botoeira ali, para que o sinal fique verde para ele e vermelho para os veículos. Então ele terá a passagem livre para fazer a travessia. Então, com essa explicação, vamos à questão de número 92. Com relação aos pedestres, qual deve ser a atitude do condutor defensivo? Letra A, parar o veículo sobre a faixa de pedestre? Não, porque se para o veículo sobre a faixa de pedestre, o condutor será autuado. Letra B, priorizar a passagem do pedestre apenas na faixa a eles destinada? Não, apenas não, você tem que priorizar a passagem do pedestre em todos os momentos em que você esteja ali na via. Se por acaso um pedestre está passando, fazendo a travessia fora da faixa de pedestre a menos de 50 metros, a obrigatoriedade é dele ir para essa faixa de pedestre. Mas como ele já está fazendo a travessia ali, você obviamente não vai atropelar o pedestre. Agora sim, a letra C, dar prioridade de passagem ao pedestre ou aos pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim, exceto nos locais com sinalização semafórica, que é o que a gente explicou anteriormente, que está lá
no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, esta é a resposta correta. E a letra D, não reduzir a velocidade ao trafegar em área escolar ou local com intensa circulação de pedestres. Se você não reduzir essa velocidade, essa questão está errada, obviamente. Aí você vai correr o risco de atropelar as pessoas e, consequentemente, você vai ser autuado ao ser flagrado ali por um agente da autoridade de trânsito, o agente de trânsito. Essas informações desse simulado são imprescindíveis para que todos tenham esse conhecimento. Curta o vídeo, comente, compartilhe e na descrição desse vídeo vamos deixar aqui o nosso contato para cursos. Quem quiser fazer algum curso especializado, nós deixaremos aqui na descrição desse vídeo, ok? Um abraço e até o próximo simulado.